Não te indigna que o Lula, com milhares de provas, testemunhas, ele esteja livre? A gente não fica indignado com o fato de que não apenas ele está livre, mas está se candidatando e pode até ganhar para o cargo de presidente da República do nosso país? Ora, é diante de cenários como este que muitas e muitas vezes, nós tendemos a desanimar. Eu espero de coração que ele não ganhe. Mas e se ganhar? E aí? Aí significaria dizer que Deus não está governando? Que Deus não é absoluto sobre tudo e sobre todos? Que Deus não é justo? Veja o que declara o Salmo 37. Não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos malfeitores, pois em breve secarão como a relva, murcharão como erva verde. Ou seja, a Bíblia declara, não importa o que aconteça, Deus está governando absolutamente sobre todos. Tudo acontece de acordo com os seus propósitos. Então, quando você vê uma aparente injustiça, não pense que Deus não está governando de maneira absoluta, que Deus, de alguma maneira, não está usando isso para cumprir os seus propósitos. Portanto, não desanime, não importa o que aconteça, Deus vai continuar governando absolutamente em seu trono. Cabe a nós, como diz o salmista, continuar a fazer o bem. Bom dia! Este é o tema do meu devocional, que foi longa essa introdução, hein? Este é o tema do nosso devocional de hoje, baseado aqui no Salmo 37, que eu já acabei de ler para você, né? Ele diz isso, não te aborreças por conta dos homens maus, eles em breve, eles vão definhar. Você sabia que a maioria dos criminosos da Segunda Guerra, eles não foram julgados? Muito menos punidos, né? Eu vou citar apenas um que é bem famoso, Mengele, que era o anjo da morte. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve prisões absurdas, ridículas. 6 milhões de judeus foram levados para os campos de concentração por cometerem o crime de serem judeus. Nesses lugares, muitos cientistas nazistas, né? É outra coisa muito interessante. Tudo que eles fizeram, toda a eugenia, né? A ideia de que alguns seres humanos não deveriam se procriar e deveriam ser mortos, isso é a eugenia. Isso foi baseada na ciência, em muitos psiquiatras. Gente, meu curso, A Culpa é do Corpo, vai ser de uma importância absurda. Então, esses caras, baseados em Darwin, psiquiatras, eles diziam que algumas pessoas tinham que morrer. E, em nome da ciência, eles mataram os judeus. Além disso, em nome da ciência, os nazistas fizeram muitos experimentos. Joseph Mengele foi um desses caras malucos. Sabe alguns experimentos que ele fez? Ele tinha fascinação por gêmeos. Ele fazia o seguinte, ele injetava tinta nos olhos de crianças para ver se ele conseguia mudar a cor dos olhos das crianças. Sim, crianças. As cobaias que não eram mais úteis, ele arrancava os olhos e deixava pendurado. Ele tirava órgãos de crianças ainda vivas. Ele cobria o seio das mães, obrigava as mães a cobrirem o seio com fita adesiva, para ver quanto tempo a criança aguentava sem mamar, a criança aguentava até morrer. Sabe o que aconteceu com esse monstro? Morreu aqui, no Brasil, em Bertioga, litoral paulista, na casa na praia. Viveu seus últimos dias na praia, casinha na praia. Não foi julgado nem punido. É nessas horas que a gente pode, Lula aí livre, a gente pode pensar, cadê Deus? Que a maldade está reinando. O salmista do Salmo 73 disse a mesma coisa aqui, algo muito parecido com o do Salmo 37. Ele estava vendo a maldade humana. Só que assim, ele diz o seguinte, quase os meus pés resvalaram, eu quase deslizei. Por quê? Ao ver a prosperidade dos maus. E aí ele diz que
ele quase caiu da fé. E como ele não caiu da fé? Ele explica, quando eu entrei no templo, aí eu vi o fim dos homens. Então tá vendo a importância do templo, da vida espiritual, da pregação da palavra, da igreja. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente se livra desses pensamentos malignos de achar que a injustiça está reinando, que Deus não é absoluto. Isso é uma mentira. Então ele diz, quando eu entrei no templo eu voltei a pensar de maneira racional, porque eu estava doido. E eu vi que Deus coloca esses ímpios em lugares escorregadios, que é a mesma ideia aqui, ó. Em breve os ímpios vão secar. Você se lembra da parábola do rico e do Lázaro? Lembra? Lembra que o rico morre em ditosa velhice, prosperidade, vai para o inferno, enquanto o pobre crente sai da sarjeta para a glória? O que essa parábola nos diz é o seguinte: os ímpios, eles não serão punidos completamente aqui nesta vida. Alguns, como o rico da parábola, parece que nem punidos foram. Mas eles podem dormir, se deitar numa cama de marfim, numa mansão, e eles vão acordar no inferno. Os crentes podem, muitas e muitas vezes, colher bem pouco das coisas boas desta vida. Eles podem terminar os seus dias sendo considerado escória, como Lázaro, tão pobre, mendigo e doente, que até os cachorros lambiam suas feridas. Mas ele sai dali, da sarjeta, pela glória. Por isso ele diz aqui, verso 3, confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Não se esqueça, os ímpios vão definhar. Se não definharem hoje, pode ter certeza, vão definhar por toda a eternidade. Então, não permita que nem Lula, nem qualquer outra pessoa que ainda não foi punida, não permita que essas circunstâncias te levem a achar que Deus não pune os homens maus. Ele pune. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Espero que ele não ganhe. O que eu posso fazer para que ele não ganhe, eu tenho tentado. Mas eu sei que quem controla tudo é Deus. E não importa o que aconteça, eu e você vamos continuar a fazer o bem e a confiar no nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Oramos, livra-nos de cair na tentação de achar que os homens maus não serão punidos, de que vale a pena ser mau e de que é inútil ser bom. Livra-nos dessa tentação. Fortalece-nos quando formos tentados a pensar assim, para que possamos viver uma vida justa e na prática do bem. Fortalece-nos em mais uma semana, onde estivermos, nosso trabalho, que ao contemplarmos a injustiça, e vermos pessoas que têm feito mal e não têm sido punidas, que não venhamos a cair no conto do capeta e achar que não importa o que temos feito, não vale a pena ser justo. Ó Deus, livra-nos disso e ajude-nos a cada manhã a termos uma vida íntegra e correta diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Até amanhã, se Deus quiser.